Tá, mantenha calma. Eu não tô cego, sério, eu prometo. Na verdade, é só um meio grau porque ajuda quando eu tô enxergando de longe, porque eu leio muito, uso o computador e tal. Então, óculos, sim. Na verdade eu tô usando só porque eu achei estiloso e segundo porque isso vai melhorar minhas resenhas, porque o projeto Barba, ele não deu certo. E a ideia da Barba era parecer um pouco mais velho e aí, nossa, esse cara ele tem experiência, então ele entende. Só que agora o óculos, ele me deixa intelectual, então eu sinto que as resenhas vão melhorar, certo? É isso, vamos começar o vídeo. Sim, eu também tava com saudade de vocês, e aí eu li um monte de coisa, e a ideia desse vídeo é comentar uma por uma rapidamente. Primeiro as duas mensagens que eu acompanho, que é Star Wars e o Batman do Tom King. Eu não consegui ler o Star Wars porque eu tô mega atrasado, mas o Batman me surpreendeu porque o Tom King, aqui tá rolando a Guerra das Piadas das Charadas, e aí tem uma utilização pros poderes do Homem-Pipa, que eu achei bem legal. Assim, o Tom King pegou um personagem meio inútil, e aí utilizou ele de um jeito interessante dentro da história. E eu gostei também que essa edição da Panini, primeiro que ela tem os desenhos do Clayman, que são... Esse cara é um semideus, qualquer coisa que ele desenha eu vou querer ler. O Tom King podia escrever um arco só dele no Batman, que eu ia gostar. Mas eu curti também que a Panini colocou aqui no final uma espécie de um complemento onde a gente tem um pouco da história do Homem-Pipa, um retrospecto dele, que ele é escrito pelo Gustavo Vícola, acho que é assim que se fala, que ele é um dos editores da Mundo dos Super-Heróis, que é uma revista legal. Então, bacana, agora ele é o editor do Batman, e aí ele já trabalha uns textinhos legais. Até o Alexandre Calari também fazia isso, mas enfim, acho que é legal de destacar que permanece essa ideia. Essa semana também eu reli o Noite de Trevas Metal, e só que já tem um vídeo no canal sobre a história, onde eu comento exatamente o que tem aqui nesse encadernado, porque foi o que eu li quando saiu lá fora, o vídeo é do ano passado, mas então não faz muito sentido eu fazer outro vídeo. E eu pretendo acompanhar conforme o que a Panini for publicar, então eu vou ler direitinho assim os encadernados que eles estão lançando. Mas se tu não sabe, aqui a gente tem uma saga na verdade é uma saga do universo DC, mas que se foca bastante no Batman, onde o Scott Snyder ele fez algo muito maluco. Ele pegou e criou uma mega trama envolvendo os metais do universo DC. Então tu tem lá metais da Crise nas Infinitas Terras, até da Corte das Corujas dele. Ele pegou, arquitetou um plano onde existe eu não quero soltar spoiler, mas tem algo muito grandioso. Tu vê tipo a última página desse gibi, é algo de explodir a cabeça. Então eu vou ler mais por conta disso, mas eu não confio muito no Scott Snyder. Ele no Batman não me encantou muito, assim, eu acho que ele fazia muita polêmica, ele prometia muita coisa para não entregar o que ele, enfim, o que o leitor queria. E ele faz uma sacanagem nessa história que eu vou ter que mostrar. Como vocês devem saber, tem o mapa do multiverso lá. Olha o marcador de página, é um papel higiênico. Sim, eu estava lendo em algum lugar que tu vai ter que concluir, né? Mas enfim, sabe o mapa do multiverso que o Grant Morrison fez naquela saga? O Scott Snyder resolveu utilizar o mapa do multiverso aqui. E aí, nossa, ele faz algo que eu achei muito pretencioso, assim. Aqui a gente tem no mapa os universos alternativos da DC e tal. E aí, a personagem aqui da história, ela fala assim, mas vocês não conhecem o multiverso, acho que é o multiverso negro. Aí todo mundo fica, como assim? Mas ele não está no mapa. Aí ela faz o troço mais absurdo de todos. Ela vira o mapa, sim, porque o verso do mapa, teoricamente, é preto. Mas é preto porque imprimiram o mapa num papel e atrás do papel era preto. Mas o Scott Snyder quer dizer que não. Atrás é o multiverso negro. Ah, Snyder, sério? Sei lá, é algo meio do tipo, olha só como eu sou esperto, eu vi esse detalhe que ninguém mais viu. Mas de qualquer forma, é uma saga divertida. Eu gostei muito da interação da Liga da Justiça de Scott Snyder. Eu acho que, porque agora, atualmente, ele tá escrevendo a Liga da Justiça. Então, esse gibi ele dá um bom preview do que ele vai apresentar. E algo assim, bem lúdico. Tipo, ele faz uma alusão aos Power Rangers, umas coisas assim, que eu acho que vai ser legal. Então é isso, Snyder não erre no final novamente, porque eu vou ficar mais feliz. Certo? E vamos lá, comenta aí embaixo o que tu achou do Noite de Trevas pra eu ver mais opiniões. E ontem eu reli o Hellblazer Assombrado, que é a nova fase do Constantine que tá saindo pela Panini. Se tu nunca leu nada de Constantine na vida, tu pode começar a ler por esse aqui, que na verdade foi esse arco que eu li e comecei a me motivar mais a ler quadrinhos do personagem. Eu li faz um bom tempo. Então na minha cabeça era a melhor história de todas. Nossa, Constantine, que demais. E aí agora eu fui reler e não é tão, nossa, que incrível. Mas na trama, o Constantine, ele tá tentando salvar o espírito de uma ex-namorada dele, que, enfim, ela acabou sendo assassinada de um jeito brutal, e ele vai tentar pegar o cara responsável por isso. E é bem legal, assim, porque tem umas reflexões envolvendo magia, é uma revista bem com cara de Constantine. Só que o Warren Ellis, que é aqui o escritor, ele vai num nível de violência absurdo, assim, porque eu leio muita coisa violenta,
mas aqui ele conseguiu me deixar meio mal, assim, sabe? Ele fez umas coisas absurdas. Eu gosto bastante da história, assim, ele... Por exemplo, tu tem Londres como um personagem, tu tem muito cara de... Tu tem política envolvida, então dá pra ver que o Ellis, ele fez uma pesquisa, ele leu as fases do Jamie Delano lá pra conseguir escrever um pouco melhor, só que ele escreveu o Constantine dele de uma forma mais violenta do que tu pode sonhar. Por exemplo, olha só, tem uma história curta depois do arco principal, do Assombrado, que é mais violenta ainda, que é algo assim doentio. E é legal também que o primeiro arco ele envolve, eu não sei pronunciar, mas Aleister Crowley, que é aquele mago ocultista e tal. Leia Hellblazer Assombrado, acho que tu vai gostar, sendo que são 2 volumes só, pra fechar essa fase, e o segundo deles tem Atire. Sim, a Panini vai republicar o Atire numa edição agora com papel um pouco melhor. E essa história é, nossa, é top 5 assim do Constantine da vida, que trata sobre o assassinato das crianças nas escolas, não, o suicídio das crianças nas escolas. E é legal que essa história em especial, ela acabou sendo vetada na Vertigo, de tão terrível que ela era pro momento lá dos anos 90, a Vertigo vetou e o Warren Ellis saiu da DC por conta disso. Então, leia, algo polêmico e muito bom. Tá, mas fácil, as minhas melhores leituras do mês foram Dylan Dog. Eu nunca tinha lido nada desse personagem na vida, eu só conhecia aquele filme meio bosta, que, enfim, então eu não levava muita fé, mas eu resolvi dar uma lida. Ele é tipo o Constantine da Itália, só que ele não maltrata as pessoas que ele ama. Essa é a diferença. Eu li 2 encadernados. O primeiro dele é o Mater Morbi, que foi publicado pela editora Lorentz no ano passado, em dezembro, e se eu tivesse lido isso no ano passado, quando saiu, estaria entre os meus melhores do ano, porque sério, é do caralho, isso aqui é muito bom. E fora o Mater Morbi, eu li a continuação, que foi publicada pela Mythos, que se chama Mater Dolorosa. Sério, se tu tiver acesso, procura correr atrás desses 2 encadenados, tu vai achar muito legais. Na trama do Mater Morbi, tu tem o Dylan Dog, ele acaba descobrindo que ele tá doente e nenhum médico consegue descobrir qual é a doença. A doença tá, por exemplo, atrapalhando ele lá na caça aos seres sobrenaturais e ele resolve se internar no hospital pra tentar uma última cirurgia. Eis que ele acorda, o médico sumiu e ele tá cheio de enfermeiros estranhos no hospital sujo. É um lance meio claustrofóbico, assim, o gibi é em preto e branco, então tu tem uma aura assim de horror, de sujeira, é muito legal. E o que mais me chamou a atenção na história é que tu pensa assim, ok, Dylan Dog, ele tá naquele hospital, ele tá com essa doença, ele vai enfrentar uma criatura do inferno, e era isso. E aí, conforme tu vai lendo, tu vê que na verdade o gibi ele não trata sobre isso. É tipo o Atire, do Constantine. Tu acha que a história é sobre uma coisa, porque tu já conhece o personagem, mas conforme tu vai lendo, tu vê que é sobre algo muito maior do que isso. E eu vou te falar que ele até é um gibi que te ensina alguma coisa. É simplesmente incrível, sabe? Tu tem, a princípio, um entretenimento barato, e quando chega no final ele, pô, sabe? Aprenda a lidar com isso. E aí o outro volume, que é a continuação que a Mythos publicou, ele já é colorido e em tamanho grande e tá lindão. Tomara que a Mythos um dia talvez republique o Mater Morbi num tamanho maior. Mas aqui a gente tem uma temática parecida. O Dylan Dog ele ainda tá sendo perseguido pelo que aconteceu lá no Mater Morbi. Só que aqui o autor ele é muito inteligente porque ele faz um retcon. Ele pega a origem do Dylan Dog e mistura com a trama do Mater Morbi. É como se a Mater Morbi sempre estivesse ali. E aí a forma que as coisas vão evoluindo são muito legais e, de novo, ele te ensina alguma coisa no final. E isso, pra mim, tem um valor muito grande. Também aqui tem uma participação muito bacana da mãe do Dylan Dog, mas o ponto principal pra mim é que tu sabe que o gibi do Dylan Dog nunca vai parar de ser publicado, sabe? É como uma mensal do Batman, sei lá, tu tem infinitas publicações. Então, muitas vezes nesse tipo de história, tu não teme muito pela segurança do personagem, porque tu pensa, ok, óbvio que ele vai ter que sobreviver porque vai ter que outro escritor, enfim, passar por aqui e assim por diante. Só que eu realmente temi pela vida dele nessa história, porque tu te identifica muito com os temas que ela trata. São coisas que tu vai passar na tua vida, que eu vou passar, enfim. Então o autor foi muito inteligente aqui porque ele conseguiu me enganar. E essa semana chegou por aqui um quadrinho francês, que é um pedaço de madeira e aço, que foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim. E isso aqui com certeza vai estar nos melhores do ano de todo mundo. Sério, do Brasil inteiro, porque esse gibi é demais. Eu já tinha falado sobre ele no ano passado, porque eu dei muita sorte. Quando eu vi que o Pipoca e Nanquim ia publicar o Moby Dick, eu fui atrás de mais quadrinhos do Chabuté, e aí eu acabei encontrando o Park Bank, que é justamente a versão em inglês de um pedaço de madeira e aço. E eu acho legal então que eu vou poder fazer um comparativo entre as duas edições, porque eu acho que muita gente comprou o Park Bank, porque enfim, ele não tem balões e tal, né, ele é um gibi mudo. Primeiro eu achei bem legal que a edição do Pipoca e Nanquim é em capa dura, e eu não gosto geralmente de capa dura, eu acho melhor sempre ser capa cartão, mas para esse caso faz diferença, porque a lombada do meu Park Bank, ela ficou toda cheia de vincos, porque enfim, tu abre o gibi, né, e ele vai
né? Ele vai se deteriorando. Mas ao mesmo tempo, a galera do Pipoca Nanquim errou em algo que podia ser bem legal dentro da história, que é a numeração das páginas. Aqui a versão em inglês, ela é feita à mão pelo Chaboté. Então tu tem toda a página dentro do traço do cara, e aí no cantinho tu tem a numeração dentro do padrão dele. E a versão em português, ela tem uma numeração normal de livro comum, sabe? Enfim, isso eu acho que tirou um pouco da graça, porque né, tem todo um cuidado lá do Chaboté. Ao mesmo tempo é legal porque essa versão ela é um pouquinho menor do que a versão em inglês, e então eles devem ter diminuído a gramatura das páginas ou alguma coisa assim para ficar menor na estante. E isso não fez diferença dentro da transparência das páginas. A versão do Pipoca Nanquim tu não vê diferença, assim, tu não vê um reflexo de uma página atrás da outra ou algo assim. Tem a questão do título, que a do Pipoca Nanquim é um pedaço de madeira e aço, que é o mesmo título lá da França, que eu não sei como é que é o título na França, tá? Galera, foi mal. E a versão em inglês tem Park Bank, que eu não acho que é um título ruim, mas pô, seria muito mais legal se eles tivessem mantido. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Pipoca Nanquim podia ter mantido também que um quadradinho que tem na versão em francês, porque eles conseguiram reproduzir muito bem a versão idealizada pelo Chaboté. Então seria mais legal se, ok, vamos manter toda a edição dentro do padrão do que saiu lá na França, podia manter. É um detalhezinho bobo, mas eu acho que seria legal, porque eu pensaria que eu estaria nas mãos com algo muito Chaboté, assim, sabe? A história tem como protagonista um banco de praça. Sim, tu vê as pessoas, na verdade tu vê o banco de praça através dos anos. Tu vai vendo pessoas passando por ele, vai vendo a evolução delas, e a genialidade do quadrinho tá em tu pensar na tua própria vida, na tua própria existência, porque tu tá vendo várias experiências de várias pessoas. Então é realmente muito legal. Se tu puder, dá uma lida num pedaço de madeira e aço, tu vai gostar muito. Até eu esqueci de comentar outro ponto importante da edição do Pipoca Nanquim. É mais barato. Então tu vai pagar acho que uns 60 reais, 70. Leitura do FIC. Sim, eu li recentemente Asfixiofilia, do Felipe Nunes, que tu já deve conhecer. Ele é o autor do Klaus e o autor do Dodô. Sim, quadrinhos foram publicados até fora do Brasil. E aí ele lançou lá no FIC um zine, né, um fanzine curtinho. Agora ele tá também com um projeto no Catarse, até ele tem uma propagandinha aqui que é o Clean Break. E eu tenho que apoiar em breve porque parece ser bem legal. O Asfixiofilia, eu não gostei, sinceramente. Trata sobre um cara que ele descobre que se ele se enforcar, ele consegue, tipo, transcender a realidade e ir para outro mundo. E ele resolve fazer isso durante a história, e aí tem uma viagem, assim, meio maluca, e aparece uma pessoa, e o gibi acaba sem muito sentido. Então, eu não gostei. Eu com certeza vou continuar acompanhando o trabalho do Felipe Nunes, porque, tipo, ele é um menino prodígio do Brasil e tal, dos quadrinhos, mas aqui eu acho que ele não mandou muito bem, porque não sei, parece muito uma coisa, tipo, pensei numa ideia e coloquei em prática, mas não entregou muita coisa pro leitor. É algo muito abstrato pra mim, então eu não gostei muito, assim. Ele é todo em preto e branco, ele é bem curtinho, tem acho no máximo 20 páginas. E pra terminar esse programinha, depois de alguns dias sem 2 quadrinhos e com óculos, agora, um pouquinho diferente, tem o Orcs da Editora Mitos, que na verdade é uma publicação que eu já comentei. Eles mandaram primeiro a Plotter, e agora eles me mandaram a versão normal da HQ, que enfim, né, um encadernadinho. Eu já falei isso no outro vídeo. Eu gostei de Orcs, ele é bem legal, mas eu acho que ele ainda fica atrás de outras publicações da Mitos que tem uma temática assim semelhante. Eu acho muito mais legal, por exemplo, pra mim, o Eric e o Elfos, do que o Orcs. Aqui na história, a gente tem os humanos e os anões tentando escravizar os Orcs, que já é uma percepção assim meio diferente, porque pensa que geralmente os orcs são os caras maus, e aqui não, eles são a espécie em extinção. Então é bem interessante porque o autor ele faz tu te identificar com seres meio brutais e escrotos que são orcs. E aí, através da história, tu vai tendo profecias, discussões sobre religião, e aí tu tem percepções diferentes de como resolver o conflito da guerra. Então é legal porque não é um quadrinho vazio. Ele tem bastante informação aqui, tem filosofia. Então é isso, se tu gosta de fantasia, procura ler Orcs. Só que se tu tem a opção de pegar o Elfos e o Eric, pega eles primeiro e depois pega o Orcs, que tu vai achar bem legal. A tua companhia foi um prazer, eu espero que esse programinha tenha sido legal. E não deixe de comentar aqui embaixo a melhor coisa que tu leu esse mês, porque tem mais vídeo pra sair. E aguardem aí, tem o Chegou nas Bancas, tem lançamentos da Panini, tem muita pauta, tá bom? Tchau, vou lá. Tá, aproveitando que eu voltei já faz algum tempo, eu sei, eu prometi que a abertura do 2 quadrinhos ia voltar. Sim, o Mr. Sandman vai voltar. Só que eu preciso de tempo pra regravar, pra fazer bonitinha. Então aguardem. Sim, a ideia é que ela volte com uma versão diferente de Mr. Sandman, mas dentro da mesma ideia. E é isso, tá bom? Agora sim, agora eu vou lá.